Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, te exaltamos, te glorificamos, porque o Senhor é grande, o Senhor é Deus, o Senhor é Criador dos céus, da terra e do mar. E o Senhor, Pai, nos chamou, ó Pai, mediante a Tua graça e nos concedeu a oportunidade, Senhor, de fazer parte desse corpo. Esse corpo que tem Cristo como cabeça, Pai. Cristo é o Senhor, Cristo é Deus, Cristo é o Criador, é o Verbo encarnado que morreu para nos redimir dos nossos pecados. Ilumina nossa mente nessa manhã, que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos. Amém. Vamos ler um texto de Efésios 4. Efésios capítulo 4, e a gente vai dar continuidade de onde nós paramos, né, semana passada. Foi a pergunta, né, o que a igreja deve fazer? Depois de tudo que nós vimos, né, essa igreja que foi chamada, que foi fundada, né, se assim a gente pode dizer, pelo próprio Cristo. Nós lemos lá em Mateus 16, que ele diz: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, ele já deixou claro que a igreja é dele, a igreja não é nossa, né? A igreja, ela pertence a Cristo, ele é o Senhor, o dono da igreja, e nós estamos inseridos nessa comunidade, nessa igreja, né? Nós estamos inseridos nela, nós fazemos parte desse corpo, né? Tendo Cristo como cabeça desse corpo. Nenhum de nós é o cabeça. Nós somos parte desse corpo que tem Cristo como cabeça. Efésios 4, verso 11, diz assim: Ele mesmo, Cristo, né, deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos. Então você veja bem, ele deu apóstolos, mestres, pastores, doutores, evangelistas, com um objetivo, né? Não é a exaltação própria, não é a promoção própria. Qual é o objetivo? Versículo 13. Até que todos quem? O corpo, cheguemos à unidade da fé, ou seja, uma fé única, e ao conhecimento do Filho de Deus. Esse é o objetivo do ministério na igreja. Esse é o objetivo do ministério no corpo. Por que nós temos que ter mestres? Para poder ensinar. Por que nós temos que ter pastores? Para pastorear. Por que nós temos que ter evangelista? Para evangelizar. Por que nós temos que temos que ter o dom profético na igreja? Para exortar a igreja. Para que tudo isso, esses ministérios, todos eles em conjunto, o evangelista vai lá, faz a obra, traz essa vida, essa alma para a igreja, o pastor cuida, o mestre instrui. Você vê que é um cacho, está tudo ali, a mesma coisa de um cacho de uva, está tudo inserido, por isso que é chamado o fruto, não frutos, porque é um fruto só, e esse fruto produz muitas frutas no mesmo cacho. Então está dizendo que até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. O propósito da igreja, dos ministérios, é fazer com que os irmãos cheguem a esse conhecimento do Filho de Deus. Conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Porque há uma inversão muito grande hoje. Se você perguntar às pessoas, quem é Jesus? Jesus é maravilhoso. Jesus é lindo. Jesus, eu amo Jesus. Quer dizer, mas não, você vê que são respostas periféricas. Não vai direto no centro, por quê? Porque as pessoas não são ensinadas. Elas precisam entender quem é Jesus. Quando Jesus pergunta a Mateus, o que dizem os homens? O que vocês dizem de mim? Mateus falou, Senhor, uns falam, olha, você veio falou, né? Aquela coisa linda, ó, uns estão falando que o Senhor é até o Jeremias. Uns falam que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, que o Senhor é um dos profetas. Jesus olha para ele, mas peraí, eu estou perguntando, mas quem eu sou para vocês? Está entendendo? Tu és o Cristo.
Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que você revelou. É uma definição clara. O propósito da igreja, do corpo unido, é nos levar a esse conhecimento, esse entendimento de quem é Jesus. Você tem uma resposta clara. Você vai evangelizar alguém, você vai apresentar o evangelho para alguém. O que você vai falar? Oh, Jesus tem uma obra na sua vida. Jesus, Ele te ama. As pessoas estão cansadas disso. Por isso que nós precisamos viver o evangelho, para que esse evangelho possa transparecer através das nossas vidas. Que é o que Paulo vai dizer em Colossenses 1:27. Cristo em você, esperança de glória. É a esperança dessa glória de Deus se manifestar de tal maneira que nós conseguimos mostrar ali, ó, quem é Cristo, a pessoa com convicção, pautado nas Escrituras, não naquilo que nós achamos que é. Então, é levar a igreja à unidade da fé, quer dizer, uma fé única, e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano da doutrina dos que com astúcia enganam fraudulosamente. Então esse é o objetivo. O corpo, ele tem por objetivo nos levar a esse crescimento, esse amadurecimento. A que você venha realmente não ser mais uma criança na fé, né? Como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, eu falava, agia, pensava, andava como menino. Mas agora, eu sou homem, eu vou abandonar essas coisas de menino, eu vou deixar essas coisas de menino. Essa é a maturidade que nós precisamos alcançar. A igreja precisa alcançar essa maturidade. Nós vamos falar sobre isso aqui, não sei se vai dar tempo de a gente falar hoje, mas nós vamos falar sobre essa maturidade que nós precisamos alcançar. Quando a gente fala pensar como homem, né, ou pensar como mulher, quer dizer que nós estamos falando de um entendimento claro das Escrituras, de quem Cristo representa para nós, quem Deus é para nós, essa maturidade que nós precisamos. E a igreja, ela precisa crescer, ela precisa desenvolver. Então, hoje, nós vamos partir dessa pergunta, que nós já falamos, né, o que é a igreja. A igreja, ela foi chamada para fora, né? Ela foi fundada pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, ela pertence a Cristo, Ele é o cabeça dessa igreja, Ele é o dono dessa igreja. Nós somos membros do corpo, tendo Ele como cabeça. E agora nós vamos trabalhar o que essa igreja deve fazer. O que a igreja deve fazer, né? Então vamos lá. Primeiro, a igreja proclama o evangelho. Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ô, irmão, só aqui a gente poderia ficar aqui a aula toda só falando sobre o evangelho aqui. Não vai dar tempo a gente fazer isso, né? Mas isso aqui é interessante porque já tem uma ordem clara. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E eu faço uma pergunta para vocês nessa manhã. O que é o evangelho? Nós temos que pregar o evangelho. Mas o que é o evangelho? Boas novas. O que mais? O que é o evangelho? Alguém quer ler lá em Romanos 1:16 e 17? Vamos ver o que é o evangelho? Alguém quer ler para nós? Quem achou pode ler, fazendo favor. Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Lê, pode ler. Não, 16 e 17. Capítulo 1, verso 16 e 17. Só o 16, lê para você ver. Capítulo 1, verso 16.
É. O evangelho é o quê? É o poder de Deus. Isso é o evangelho. O que é o evangelho? Eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o poder de Deus. Quando Paulo está citando isso aqui, Paulo tem algo claro aqui em mente. O evangelho, ele é o poder porque ele por si só salva. Eu não preciso acrescentar nada ao evangelho para salvar. Eu não preciso misturar nada ao evangelho para salvar o pecador. É a mensagem pura e simples do evangelho. Cristo é o centro desse evangelho. Cristo é o alvo da proclamação desse evangelho. Por isso que ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus. Então, a nossa mensagem, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar e o evangelho é toda criatura, nós já temos que ter isso em mente, que o evangelho é o poder de Deus. Você não precisa ir, mas isso aqui não der certo, se eu falar e não der certo. Meu irmão, Isaías 55 diz que a palavra do Senhor não vai voltar vazia. Quando o evangelho ele é proclamado, ele é proclamado da forma que tem que ser proclamado, ela não vai voltar vazia. Pois é, mas o reino de Deus, ele no momento é nada que vai alcançar essas vidas. Lucas diz isso claro. Não precisa de vocês ficar andando para lá ou para cá. O reino de Deus é vida interior, ele alcança redimindo dos meus pecados. Entendendo? Então, por isso que nós não precisamos ficar correndo de um lado para o outro, atrás de uma mensagem do Evangelho, de uma auto-revelação, se assim a gente pode dizer. Né? Então, isso é fundamental para nós quando nós entendemos, né, essa dinâmica do reino, de como o Senhor nos redime, nos salva dos nossos pecados. Então, por isso que é fundamental para nós termos em mente essa questão e entendermos o que é o Evangelho. É importante para a igreja pregar o Evangelho, para que a fé cristã possa alcançar os perdidos, é o que nós estamos falando. Como vão crer no Cristo vivo se não há quem pregue? Pregar a palavra de Deus é a missão mais importante que a igreja e seus membros já receberam. Veja, nós fomos chamados para cantar, para adorar, para servir, para fazer obra social, mas o propósito principal da igreja é proclamar o Evangelho. Por quê? Porque as Escrituras é a revelação de Deus. Deus se propôs a revelar mediante a sua palavra. Se nós temos a Bíblia hoje, foi porque Deus se revelou a nós. Então, qual é a maneira mais correta de nós apresentarmos Deus ao mundo? É através da sua palavra.
Por isso que ela é a autoridade final para nós hoje, quando você vai estudar lá a hermenêutica. Então, quando existe um conflito entre a tradição, né, entre outras coisas, você fica com o quê? Com as Escrituras. A Escritura, ela sempre vai prevalecer sobre os outros meios de interpretação, porque ela é a autoridade final. Então, para que a nossa fé, possamos ter fé, que diz lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, não adianta você ouvir 375 louvor, não vai aumentar a sua fé. Você pode ficar alegre, você pode... Bom, eu estou mais animado, mas a verdadeira fé, ela vem quando você ouve a proclamação do Evangelho. Né? O Martin Lloyd Jones, ele tem essa frase, né? Considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem ou mulher que estiver ensinando ou proclamando, a de chamá-lo para ser um mensageiro do Evangelho. Então, olha para você ver, aquele que proclama o Evangelho, né? É uma honra para nós esse chamado de proclamar, de anunciar a palavra de Deus. A igreja faz discípulos. Então, veja bem, a igreja, ela não só proclama o Evangelho, mas ela faz discípulos. Isso aqui, irmãos, lá em Mateus 28, 19, portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe um entendimento errado hoje do que é um discípulo. Os discípulos devem ser treinados para serem a maneira de seu Salvador, terem o caráter de Cristo. Mas, infelizmente, o que mais está patente diante de nossos olhos, na maioria das vezes, é um trabalho de construção de discípulos moldados ao caráter do líder, da denominação a qual esse cristão faz parte. Isso aqui, irmãos, é interessante porque o nosso propósito é proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Discípulos para o reino de Deus, não discípulos para mim. Por isso que a gente vê, em muitos lugares, todos os obreiros, eles falam igual os seus líderes. Né? Eles vestem igual os seus líderes. Até a maneira de fazer o gesto é igual ao líder. Por quê? Porque ele está sendo moldado não para ser igual a Cristo, mas para ser igual ao seu líder. Por isso que ele vai estar fadado a cometer os mesmos erros do líder dele, a fazer as mesmas coisas. Os pastores, eles foram dados para poder pastorear, para poder ensinar, mostrar para vocês o caminho. Mas não é simplesmente para que nós possamos agir a nossa vida inteira como se fosse pautado na vida dos nossos pastores. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele já deixou claro, o que eu estou fazendo aqui é o que Cristo me ensinou a fazer. Nesse sentido, vocês podem me imitar. Agora, todo mundo falando igual o líder, né? Quer dizer, é uma construção de discípulo que está desassociada do verdadeiro discipulado que nos é apresentado na Bíblia. Então você vê pessoas falando igual os seus líderes. Você vê 300 pastores e 300 pastores falam todos iguais. Agem, até o gesto na mão é igual. Quer dizer, você vê que não é o reino de Deus. Isso não é o reino de Deus, né? Então, verdadeiros discípulos têm por finalidade imitarem a Cristo, o seu alvo. Você está aqui nessa comunidade, você se reúne aqui, você adora aqui, você contribui aqui, você serve a Cristo aqui, mas o seu alvo é Cristo. O seu modelo é Cristo. O pastor Eovaldo Ramos, ele diz que Jesus, ele é o exemplo máximo do ser humano pretendido por Deus, individual e coletivamente. Ou seja, quando eu olho para Cristo, é o exemplo de homem que ele espera de nós e de comunidade que ele espera de nós. Então, amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou, ajudar como Cristo ajudou, orar como Cristo orou. Ele é o padrão de vida para nós. Ele é o modelo a qual nós devemos seguir. Ah, pastor, nós vamos ser igual a Jesus?
nesse mundo, com todas as circunstâncias que nos cercam, não, mas nós podemos ser pessoas melhores. Nós podemos ter uma vida santificada, nós podemos ter uma vida que glorifica a Deus, nós podemos ter uma vida que exale realmente o caráter de Cristo através de cada um de nós. Então precisamos ser versados nas Escrituras para termos condições de ensinar os novos cristãos convertidos à fé cristã a serem verdadeiros imitadores de Cristo. Você que se diz discípulo de Cristo, você precisa dominar as Escrituras. Então, como é que eu posso ser um discípulo de Cristo se eu não consigo entender, dominar, e quando eu falo dominar, é saber manusear, porque o próprio Jesus vai dizer em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Examinar é o quê? É pesquisar. É fazer uma investigação, igual o policial civil, ele vai fazer uma investigação até descobrir o autor do crime. É dessa maneira, você saber quantos livros tem a Bíblia, quem escreveu esse livro, por que isso está aqui, qual é a implicação disso para mim. Você conseguir, você for evangelizar alguém, você ter condições de abrir em qualquer livro da Bíblia e mostrar para a pessoa, está aqui. E no século XXI da pós-modernidade, a igreja, ela está sendo displicente na leitura bíblica. Se tem algo que eu sempre cobrei na igreja, é a leitura bíblica, é o cristão ler a Bíblia. Quer dizer, nós vamos servir a Cristo. Não, eu sou servo de Jesus, eu amo a Jesus, Jesus é o meu Salvador. Quantos anos que você é cristão? 30 anos. Quantas vezes você leu a Bíblia? Nenhuma. Então como pode? Que amor é esse? Que amor é esse que não é demonstrado? Quando você pega o Salmo 119, chega na sua casa, dá uma lida no Salmo 119. O salmista, ele vai falando, a lei do Senhor é perfeita. Nos mandamentos do Senhor não tem limite. É lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu vou guardar no meu coração para poder me purificar dos meus pecados. Ele expressa tanto amor para a lei, que tem uma hora que ele vai dizer assim, ele vai exclamar: oh, quanto amo a tua lei. É um amor à palavra verdadeiramente. É você se deleitar nas Escrituras. Então a igreja da pós-modernidade, ela abandonou a leitura bíblica. Por isso que nós vemos esse pandemônio, se assim a gente pode dizer, essa bagunça dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas não leem. Então tudo que o líder fala, elas estão como aquele profeta que foi lá, buscou aquelas hortaliças, colocou na panela, fez aquele veneno e entregou, todo mundo comendo. O povo está morrendo e ninguém tem uma farinha para poder cortar esse veneno. É o analfabetismo bíblico. Então nós precisamos de cristãos que leiam mesmo, cristãos que amam as Escrituras, cristãos que estejam inteirados, interagindo realmente com as Escrituras. Quando Jesus encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus vai lá e encontra com eles. O que Jesus fez? A Bíblia vai dizer, e Jesus começou a pregar, ele passou na lei, nos profetas e nos salmos. Eram os textos que eles tinham naquela época. Jesus pregou ali, mostrou para eles que estava escrito sobre ele na lei, que é os 5 primeiros livros, nos profetas, que são os profetas maiores e menores, e no livro de Salmos. Tá aqui, ó. Aí a Bíblia vai dizer, mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Quando a palavra de Deus é pregada, é isso que acontece. Essa é uma das marcas da verdadeira igreja. É a proclamação do Evangelho. É uma igreja que ela tem primazia pela leitura e pelo ensino da palavra. Martinho Lutero, eu quero ler para vocês aqui. Martinho Lutero, ele deixou um texto interessante sobre isso, né? E é um texto assim que eu gosto muito e eu quero compartilhar com vocês aqui. O Lutero diz assim: ora, onde quer que você ouça ou veja a palavra de Deus sendo pregada e aceita, porque aqui a gente tem que entender o que o Lutero está dizendo. Não é só a palavra pregada, é a aceitação da palavra. Tá? Pregada, aceita e confessada. A igreja precisa não só proclamar, não só aceitar, mas
confessar a suficiência das Escrituras e posta em prática. Por quê? Quando eu confesso as Escrituras, que ela é suficiente para mim, automaticamente ela vai me levar a colocar em prática. Por isso que você vai ver lá Paulo escrevendo nos Efésios, por exemplo. Ele vai dizer assim, ó, aquele que roubava, ele não vai roubar mais. Agora ele vai trabalhar para poder ajudar aqueles que têm necessidade. Ó, apartai do meio de vós a fofoca, apartai do meio de vós a contenda. Nós vamos colocar isso em prática, nós vamos começar a colocar em prática. Por que as epístolas não são pregadas hoje na igreja? Porque elas nos confrontam a viver a vida cristã. O que é pregado? Os 7 mergulhos de Naamã. Davi venceu Golias. Essas coisinhas assim, vai lá, ó, aí te dá uma pedra, toma aqui, ó, toma essa pedra, toma. Aí entrega uma pedra e coloca um gigante de plástico lá na igreja. Agora você vai jogar a pedra no gigante, toma, joga. E joga a pedra, o gigante cai, o povo faz aquela festa. Oh, glória a Deus! Você precisa ser confrontado. É por isso que vai haver crescimento, é quando eu sou confrontado. É quando eu, como igreja, eu sou confrontado a imitar a Cristo. Eu sou confrontado a viver como Cristo. Eu sou confrontado a colocar o cristianismo que eu professo em prática. E essa é a coisa mais difícil para os cristãos. É a coisa mais difícil para nós, é o que eu sempre falo na igreja. A coisa mais difícil para nós é colocar em prática, é não mentir, é ajudar o próximo, é amar, é viver a vida cristã na essência. Então, confessada e posta em prática, não tenha dúvida de que a verdadeira igreja, eclesia, santa, católica é universal, um povo santo deve ali se encontrar, mesmo que exista um pouco deles. Então, não importa quantos tem, 10, 20, 30, 8, 5, mas se a palavra está sendo pregada, ali é um povo de Deus. Se a palavra está sendo aceita, ali é um povo de Deus. Se a palavra está sendo confessada, ali é um povo de Deus. Se a palavra está sendo colocada em prática, ali há a verdadeira igreja. Pois a palavra de Deus, ela não voltará para mim vazia. Isaías 55:11. Mas deve tornar para si um quarto, ou pelo menos uma parte do campo. Quer dizer, ela vai voltar trazendo um objetivo. E mesmo que não haja nenhum outro sinal, além deste, da proclamação da palavra, a palavra, será suficiente para provar que ali existe um povo santo. Pois não pode haver palavra de Deus sem o povo de Deus. Assim como não pode haver um povo de Deus sem a sua palavra. Pois quem pregaria a palavra ou quem a ouviria se não houvesse o povo de Deus? E no que o povo de Deus creria se não houvesse a palavra de Deus? Se nós não tivéssemos a palavra para poder pregar, o que nós pregaríamos? Está entendendo o que Lutero está querendo dizer? Nós somos chamados para proclamar a palavra. É ela que tem que ser proclamada. Por isso que a palavra, e aqui, ela tem que tomar a maior parte do culto. É a palavra, é a proclamação. Quando você pega os puritanos, eles pregavam 1 hora, tinha um que chegavam a 2 horas de pregação. E qual que é o problema hoje? O problema hoje é que a igreja não está acostumada a ouvir a palavra. Se ela começa a pregar 30 minutos, 40 minutos, eles dão urticária, eles começam a coçar, né? Ah, dor de cabeça, o demônio das 9 chega, eu tenho que orar. Não consegue. Então, às vezes, nós temos que correr com a mensagem, porque a gente sabe, 30 minutos eles vão conseguir, 40 minutos, não dá mais, o povo fica louco. Se você começa a explicar para... Esse pastor está falando demais, e não sei, eu não estou entendendo o que ele está falando. Mas não está, porque existe uma intoxicação na mente da igreja que bloqueou para que a palavra possa cair na boa terra e gerar fruto.
Por isso que o verdadeiro fruto, o verdadeiro cristão, ele não nasce da noite para o dia. Nós falamos isso aqui semana passada. A palavra não vai voltar vazia, mas não é da noite para o dia. É uma pregação constante, é um ensino constante, né? Talvez muitos de nós passamos numa rua todo dia e lá tem um pé de manga, ou ele está crescendo, nós nunca vimos ele. Mas eu digo que aquele pé de manga estiver amarelinho, com aquelas mangas maduras, todo mundo fala, nossa, mas olha que pé de manga lindo, né? Só quando o fruto floresceu que nós conseguimos perceber. E na igreja da mesma forma. Um cristão, ele não surge da noite para o dia. Um cristão não aparece, né? Não, é o tempo, o ensino constante. Sempre regando, que Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento. Então, um vai lá e planta a palavra, vai ensinando, daí a pouco vem outro e rega, e quando você assusta, está lá aquele cristão formado, né, ao caráter de Cristo. Então, nós precisamos ser versados nas Escrituras. Fazer discípulos envolve pregar a palavra, curar, e não só curar fisicamente, orar para Deus curar as doenças, as mazelas que nos cercam, mas das emoções. Quantas pessoas estão emocionalmente destruídas? Só nos 2 primeiros meses desse ano, em torno de 20 pastores e líderes cometeram suicídio, né? Semana retrasada, eu encontrei na rua uma mulher que estava se cortando, tentando se suicidar, e ali a gente começou a conversar com ela e Deus deu a vitória. Então, se a gente vê pessoas estão emocionalmente feridas, pessoas estão decepcionadas, desacreditadas da vida, a igreja, ela precisa ter essa mensagem de esperança. Porque a igreja tem que estar com esse contato com Cristo, com as Escrituras, né? Da depressão, quantas pessoas com depressão, das cicatrizes deixadas pelo esse mundo tenebroso, cuidar, doar, edificar e muitas outras tarefas que poderiam serem estudadas aqui. Então a gente poderia falar aqui de muitas coisas que nós poderíamos fazer como igreja. A igreja ela tem que ser atuante. Atuante, a igreja precisa atuar, começar primeiro na nossa família, né? Na nossa casa é o primeiro lugar. Não adianta a gente pensar em evangelizar, o primeiro lugar que nós temos que começar a trabalhar é na nossa casa, né? Aí daí a gente vai pela nossa vizinhança, aos poucos. Mas nós precisamos estar falando do Evangelho. Então tem várias maneiras de nós proclamarmos o Evangelho, né? Por isso que nós precisamos conhecer verdadeiramente o Evangelho. Como a igreja trabalha, 2 Coríntios 12, 13, olha para você ver, ó, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, como a igreja trabalha? A igreja trabalha em unidade, como um corpo. Nós até falamos isso aqui semana passada, né? Se você pegar o martelo, dar no seu dedinho, todo o corpo vai o quê? Vai sentir a dor. Vai ou não vai? A gente vai gritar muitas vezes, vai querer até xingar. E muitas vezes, o que acontece na igreja, isso acontece. Porque nós nos tornamos insensíveis, né? Então, se a Bíblia fala assim, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram, cantai com os que cantam. Se tem um irmão que está sofrendo, e às vezes nós não percebemos, o que acontece? Todo o corpo vai sofrer. Isso é sério, né? Às vezes a gente não percebe isso. E eu estava até ensinando isso na igreja lá, falei, irmãos, não adianta. Tem vezes que a gente chega no culto e fala, gente, o que está acontecendo? Né? Por quê? Porque tem um irmão que está realmente sofrendo e aquilo alcançou o corpo. E se nós não tivermos o discernimento, a pessoa vai entrar e vai sair daquela mesma maneira. Por isso que é importante, irmão, ficar ali na porta, cada irmão que chegar, dar um abraço nele, sabe? Nós estamos aqui para ele entender que ele pode conter, ele pode contar com você. Ele precisa saber, irmão, nós precisamos de pessoas confiáveis, né? As irmãs precisam desenvolver intimidade para que vocês, as irmãs, possam uma confiar na outra. Irmão, eu estou com um problema assim, você me ajuda.
Os homens, eles têm a confiança entre eles. Olha, eu estou com esse problema aqui, me ajuda, sem medo de que ele vai conversar e aquele assunto vai sair na igreja, ou o pastor vai chegar no púlpito e poder pregar aquilo que contou. Não. Nós precisamos de sermos honestos para poder ajudarmos uns aos outros. Tinha uma reunião de pastores, né? E ali houve um quebrantamento. E eles começaram a conversar, começaram a confessar. E teve um que falou assim, olha, eu quero confessar. E ele falou, olha, eu tenho outra mulher. Aí o outro começou a falar, eu também quero confessar. Olha, eu tô roubando dinheiro na igreja. Aí o outro começa a confessar, olha, eu estou fazendo isso. Aí teve um pastor que estava caladinho. Ele falou, mas e você, pastor, o que foi? Olha, eu falo demais. Então quer dizer, já tinha certeza que tudo aqui seria lançado no ventilador. Olha, o pastor fulano de tal faz isso, o pastor fulano de tal faz aquilo. Quer dizer, quantos cristãos fofoqueiros? A Bíblia diz que Deus odeia o semeador de contenda entre os irmãos. Ele abomina esse tipo de pessoas. Aquela pessoa que fofoca, que inventa, que aumenta a história, não pode ouvir nada, que ela fica, a língua dela coça. Ela não consegue segurar, ela até tenta. Eu tentei. Jesus, eu só sabe que eu tentei, mas foi o inimigo. Né? O inimigo, quer dizer, nós precisamos desenvolver um vínculo realmente de amizade, de confiança, de harmonia, de amor, de ajuda realmente, ao ponto de que é interessante, irmãos, eu gosto quando Judas chega e beija Jesus. Eu gosto dessa parte. Judas beija Jesus. Jesus olha para ele e fala assim, amigo. Se fosse qualquer um de nós, é uma cobra. Aquela irmã é um veneno, aquela irmã, a língua dela destila veneno. Jesus olhou para Judas e falou assim, amigo, até na traição, por mais que Judas não fosse amigo de Cristo, Cristo era amigo dele. Por isso que Paulo vai dizer, ainda que nós permanecermos infiéis, ainda que nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar ele mesmo. Quer dizer, ele não pode negar a essência dele. Então nós precisamos criar esse sentimento em nós de unidade realmente. Isso é ser igreja. Saber que nós pensamos diferente. Nenhum de vocês está aqui pensa igual ao outro, não, gente. Nós temos pensamento diferente, cor diferente, tamanho diferente, gosto diferente. Uns gostam de frango com quiabo, outros gostam de outras coisas, uns gostam de jiló, outros já não gostam. Essa diferença, essa diversidade é que nos faz perfeitos. Já imaginou se todo mundo fosse igual, tudo perfeito? A gente ia viver uma utopia. Esse que é o grande problema, que às vezes a gente cria uma igreja, a gente vai falar sobre isso aqui para frente, na nossa cabeça, nossa igreja é assim, ó. Na nossa cabeça a igreja é perfeita, mas na prática é diferente. Cada crente tem uma significativa contribuição a fazer. Então, ninguém que está no reino de Deus é insignificante. Ninguém, todos são importantes. Quando o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ali na primeira missão dele, quando ele vai ele e Marcos, né? E eles vão para a missão. Nós somos missionários, Paulo. Nós vamos fazer a obra e foram para o campo, né? E nós vamos pregar o evangelho. Coisa maravilhosa. Na hora de começar a enfrentar dificuldade, Marcos falou assim, esse negócio de missão não é para mim, não. Foi embora, deixou Paulo sozinho lá. E aí, quando volta de novo, eles vão voltar de novo, Paulo falou assim, Marcos não vai comigo. Houve uma dissensão, uma divisão séria na igreja. Está lá em Atos dos Apóstolos, dividiram. Aí Barnabé, acho que foi Barnabé mesmo, pegou Marcos, falou, não, vou levar Marcos comigo, cuidou de Marcos, porque realmente Marcos sentiu. Paulo falou, não vou levar esse camarada comigo, não, ele me deixou lá e se eu levar ele vai me deixar de novo. Você veja bem, hein? O apóstolo Paulo. Beleza. Mas aí, irmãos, o tempo nos ensina muita coisa. Quando Paulo está preso, esse texto para mim
Paulo está preso, e aí Paulo escreve, assim, olha, quando vocês vierem, né, pede ao Marcos, quando vocês vierem, traz a minha capa, traz os meus livros, traz os pergaminhos, vem antes do inverno, né, traz minha capa para não sentir frio. E outra coisa, traga-me João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Ai, coisa maravilhosa. Paulo entendeu, ele era novo ainda, ele não tinha maturidade ainda, mas graças a Deus que Barnabé cuidou desse homem, e hoje nós temos o evangelho aqui chamado Marcos, por quê? Porque houve um Barnabé, mas não teve paciência, tá? Houve um Barnabé, então todos são importantes. Aquela pessoa que limpa o banheiro na igreja, aquela pessoa que recepciona, aquela pessoa que prepara o café. Porque a Bíblia fala, se você tem o dom de socorrer, então faça isso com excelência. Tem pessoas que têm o dom para ajudar as pessoas financeiramente. Tem pessoas que quando morre alguém na igreja, ela é prestativa, faz comida, limpa a igreja, faz tudo. Isso é um dom, gente. A Bíblia fala do dom de misericórdia, o dom de socorro. Então, tem vários dons, né, que estão aí para serem usados no reino de Deus. Usando a analogia do corpo, Paulo enfatiza a importância de cada membro da igreja. Se uma parte aparentemente significante for removida, tira aquela irmã que limpa o banheiro. Nós não precisamos dessa irmã que limpa a igreja, não. Como é que a gente vai chegar aqui e a igreja vai estar? Nós não precisamos da irmã que limpa, faz o café para nós, não. Nós não precisamos de sonoplasta na igreja, não. Eu mesmo vou resolver o problema. Será? Será? Será que nós não precisamos? Não existe gente sem importância no reino de Deus. Aparentemente significante. Se for removida, todo o corpo se torna menos eficaz. Pensar que seu dom é mais importante do que o de outra pessoa é soberba. Isso é ser soberbo. Não devemos nos menosprezar aqueles que parecem poucos importantes. E não devemos sentir inveja de outros que têm dons impressionantes. Em vez disso, devemos usar os dons que nos foram dados e encorajar uns aos outros para que usem os seus próprios dons. Se não o fizermos, o corpo de crente será menos eficaz. A nossa eficácia não está no individualismo, mas ela está no conjunto. Nós realmente só somos operantes quando o corpo está completo. Né? Quando você vê uma pessoa que falta uma perna, falta um braço, falta um olho, você vê aquela pessoa, ela está sofrendo. Por mais que ela usou ali, ela tem um mecanismo para substituir aquela perna, não é a mesma. Aquilo lá é um corpo estranho a ela. A parte do corpo dela foi retirada. Então, todos nós fazemos parte desse corpo e somos importantes para esse corpo. Os crentes se incentivam uns aos outros. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-os com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentados. Levais as cargas uns dos outros e assim cumprireis o ministério de Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Levar as cargas uns dos outros. Eu ajudo o pastor Fuad a carregar a carga dele. O Vitor ajuda o Israel a carregar a carga dele. Está entendendo? Que é um ajudando o outro. Não é lançando sobre um só toda a responsabilidade. É um ajudando o outro. A irmã lá ajuda a irmã aqui. É um ajudando o outro, irmãos, a carregar a sua carga. Então você imagina, você tem que carregar a sua, mas você precisa ajudar o irmão a carregar dele. Então isso aí é importante para nós. Os crentes incentivam uns aos outros. Vamos, irmão. Desanima não. Levanta. Anda. Tem bom ânimo. Tenha força. O Senhor é contigo. Ele não nos abandonou. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa luz. Ele habita em nós. Não desanime. Levanta. Nós precisamos incentivar os nossos irmãos. Né? A jornada é cansativa. O caminho, a caminhada cristã, ela é longa
exaustiva, cansativa. Que texto maravilhoso. Será que temos trabalhado assim? Será que nós temos trabalhado assim, incentivado uns aos outros? Será que nós temos feito isso? Vai dando um jeito, né? Isso aqui é interessante, irmãos, porque tem pessoas que são orgulhosas demais para aceitar ajuda. Até Jesus, quando ele estava carregando a cruz, Simão foi lá. Está entendendo que aceitar ajuda, se essa ajuda, ela realmente é com o entendimento de que aquela pessoa faz parte do corpo, ela não pode ser rejeitada. E rejeitar essa ajuda é rejeitar a ajuda do próprio Deus. Do próprio Cristo. Então, por isso que é a pergunta, será que nós temos trabalhado assim? Suportado as dores do meu próximo? Será que eu tenho ajudado o meu próximo na dor dele? Será que eu tenho ajudado o meu irmão na dificuldade dele? Será? Nós precisamos fazer as perguntas. Julgar. A primeira coisa que vem na nossa mente é julgar. Aquela irmã está passando aquele livro que ela... Eu estou sentindo aqui, por quê? Porque ela está em pecado. A única coisa que vem na nossa mente é só o pecado. Aquele irmão está passando aquele livro que ele rebelou contra Deus. Meu irmão, a Bíblia diz, João 14, no mundo vocês vão ter aflições. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nós temos aflições, aflição na vida conjugal, aflição na vida financeira, na vida profissional, na vida espiritual. Em todas as áreas da nossa vida nós somos afligidos. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, isso tem a ver com a nossa vida. Os problemas estão relacionados à nossa vida. Nós somos afligidos, né? Sendo sensível à necessidade dele. Agora, isso aqui é interessante, irmãos. A gente tem essa sensibilidade de sentir. Sentir quando realmente o irmão está triste. Por isso que a gente precisa conhecer uns aos outros, para a gente saber quando realmente aquele irmão ele não está legal. Vamos lá dar um abraço nele, vamos conversar com ele, vamos ajudar ele. Lá na igreja, lá, né, tem um irmão lá que, o Rogério, né, ele olhou para um dos membros da igreja lá, chegou perto dele e falou, irmão, estou sentindo que você está meio abatido, esmagreceu. O irmão falou assim, não estou não. Ele falou assim, não estou sentindo tudo e tal. Vai no médico, faz os exames. E não é que ele foi, chegou lá o quê? A glicose dele estava altíssima. Olha para você ver. Isso é a sensibilidade. E ele foi humilde para poder ouvir o conselho do irmão, entender que o irmão estava sentindo isso realmente na vida dele. Ele não falou para menosprezar ou para julgar. É isso que nós precisamos. Isso é cuidado. É isso que nós precisamos desenvolver, né? Essa sensibilidade para poder entender a necessidade do nosso irmão. Isso também é uma maneira de incentivo, de animar o meu irmão em Cristo. Por isso precisamos congregar. Por isso que isso aqui é interessante, irmão. O desigrejado, ele vai contra tudo isso aqui. Porque ele quer servir a Cristo, mas ele quer servir fora do corpo. Não tem como. Não tem como. Você precisa congregar, você precisa estar inserido num corpo. Porque você só é nutrido, alimentado realmente quando você está inserido num corpo, quando você está sendo alimentado pela palavra, você está participando dessa comunhão, estar junto. A verdadeira sabedoria, ela se revela nos relacionamentos. A Provérbios 18, primeiro. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é o que? Se relacionar, é criar vínculos. Sabe por que Jesus escolheu os discípulos? Para se relacionar com eles. Você vê, Jesus estava sempre conversando com eles. Aí tinha 70 discípulos. Dos 70, ele escolheu 12. Dos 12, ele separou 3. Dos 3, tinha um só que inclinava nos braços dele. Você vê, você tem amigos. Você tem, mas existe sempre aquele que vai ser um amigo mais chegado que um irmão. Onde você realmente vai lá, vai confiar, e isso é importante.
Negligenciar as congregações cristãs é abrir mão do encorajamento e da ajuda de outros cristãos. E isso aqui é muito interessante, eu estava até acrescentando mais aquilo ali, porque quando você, ali ó, quando você negligenciar as congregações cristãs, ou seja, você negligenciar estar junto com o corpo, é abrir mão de encorajamento e da ajuda de outros cristãos. Quando você está abrindo mão disso, ou seja, você está negando a ajuda do próprio Senhor Jesus, porque Ele é o cabeça desse corpo. Você está dizendo, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de mais ninguém. É dizer que eu não preciso de mais ninguém, eu preciso de mim mesmo. Eu preciso de mim mesmo, eu não preciso de mais ninguém. Então, isso é importante para nós, a gente está entendendo aí essa questão aí. Nós precisamos um dos outros, sim. Como a igreja deveria ser? Como é que a igreja, irmãos, ela deveria ser? Cada um de nós temos um pensamento, eu acho que a igreja deveria ser assim, eu acho que a igreja deveria ser assim. Mas vamos ver aqui, pautada nas escrituras aqui, nós já estamos terminando já, tá? Como é que a igreja deveria ser? Todos nós temos uma visão ou ideia de como a igreja deveria ser. Pensamos em uma igreja perfeita. E será que podemos alcançar esse estado de igreja perfeita aqui na Terra? Será que a igreja pode ser perfeita aqui na Terra? Não. Mas essa igreja, ela só é perfeita quando ela está em Cristo. Está lá em Efésios 1. Vai dizer que nós somos perfeitos em Cristo. Em Cristo nós somos perfeitos. A perfeição da igreja, ela está nessa unidade. Por quê? Porque não existe diferença. Por mais que lá na sua empresa, o seu patrão lá, ele manda em você, de uma certa forma, ele tem autoridade sobre você, mas aqui na igreja não. Aqui na igreja todos nós somos nivelados. E nivelados por baixo. Porque o único que tem primazia, autoridade aqui, é Cristo. Então aqui não existe patrão, nem servo, nem escravo, nem livre. Todos somos um em Cristo Jesus. Todos somos servos de Cristo. Então pensamos em uma igreja perfeita. E será que poderemos alcançar esse estado de perfeição aqui na Terra? A verdade é que somos perfeitos quando estamos em Cristo. Mas onde nós nos reunimos para congregar, fatalmente haverá algum tipo de problema ou problemas. Por isso precisamos estar firmados em Cristo e confiar somente nele. O problema dos cristãos hoje é que, além de eles não ler a palavra, eles estão firmados no homem. Então, qualquer coisinha, aquela igreja não presta. Aí muda. Eu conheço cristãos que já mudaram mais de 20 igrejas. Quer dizer, o problema não está na igreja. O camarada não entendeu, o problema é ele. É igual o cara, eu casei 5 vezes, Eu estava conversando com um rapaz, eu casei 5 vezes, nenhuma mulher deu certo. Eu pensei assim, gente, se o cara casou 5 vezes, não deu certo, o problema não está nas mulheres, não é possível, é nele. Só que ele não consegue enxergar o problema dele. Por quê? Porque existe uma escama que está nos olhos dele. Enquanto essas escamas não forem tiradas, ele não vai conseguir enxergar. Que na igreja existem problemas. E existem problemas. Por quê? Por que tem problema? Por causa do homem. E para piorar, sabe quando a igreja começou a ter problema? Quando você entrou nela. Quando eu entrou nela. É pessoal. É quando eu e você adentramos na igreja, só de nós entrarmos lá, nós já levamos problema para a igreja. Então nós somos problemáticos por natureza. E nós precisamos aprender a conviver em meio a esses problemas. Os problemas não podem ser impedimento para nós desenvolvermos a nossa maturidade, a nossa fé em Cristo. Atos 2, 42 ao 47. Olha só. E perseverava na doutrina dos apóstolos, eu amo esse texto aqui, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram, estavam juntos, olha só, você vê, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos.
à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Gente, houve uma série de eventos que fez com que a igreja crescesse. Irmã Marinha, pelo amor de Deus, irmã Marinha, ninguém aguenta aquela irmã, não. Aquela irmã ali fala demais. O irmão João, pelo amor de Deus, que aquela ali, vamos orar para Deus tirar ele aqui da igreja. Quer dizer, eu não consigo lidar com a diferença. Em vez de eu orar, Senhor, me ensina a amar. Por isso que Paulo vai dizer assim, suportai-vos uns aos outros em amor, meu irmão. Aí a gente vai falar, eu falo esse texto lá na igreja. Suportai-vos uns aos outros com amor. É para suportar mesmo. O meu santo não bateu com o santo daquela irmã, né? Tem pessoas que falam de jeito, né? Mas é para suportar uns aos outros com amor. Até para suportar tem uma maneira, né? É lidar com a diferença. Porque tem pessoas que eles não conseguem lidar com o contra. E aí eles não suportam aquela pessoa. Então ele cria uma empatia com aquela pessoa de tal maneira que ele olha para aquela pessoa, não, aquela pessoa ali, ele não consegue se relacionar com ela. Mas o problema não é relacionar, ele não consegue amar ela também. Então quer dizer, por mais que você não se relacione com aquela pessoa, isso não impede você de amar ela. Isso não impede você de demonstrar que o amor de Deus realmente pare sobre a sua vida. E você vai demonstrar esse amor sobre a vida dela. Já vou terminar. Aqui está o modelo de uma igreja perfeita. Será que podemos viver assim? Uma pergunta, né? Creio que sim. Mas, infelizmente, o individualismo tem nos levado a trilhar caminhos diferentes do que nos foi proposto pelas Sagradas Escrituras. Ser cristão é muito mais do que frequentar uma igreja. É sermos igreja de fato. Ser cristão. Você não é cristão porque você vem à igreja. Você é cristão porque você é a igreja. Essa é a diferença. Não é você ir à igreja. Eu coloco a Bíblia debaixo do braço, eu estou indo para a igreja. Então, não. Você é a igreja. Você se reúne aqui com a comunidade para o corpo. A igreja que se reúne nesse lugar, tendo Cristo como cabeça, reunido aqui para adorar. Você é a igreja de Cristo. Né? Então, nós vamos parar por aqui. E semana que vem a gente continua daí. Ok? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome por esta manhã. Que a luz do Senhor possa iluminar o nosso coração e a nossa mente. E que possamos amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, amar a nós mesmos e amar o Senhor acima de todas as coisas. E que nós possamos ser igreja, Pai. E que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida. É a oração que nós fazemos nessa manhã, em nome de